Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre função inversa, né? O que é função inversa? Então nós vamos considerar a nossa função y igual a f de x, tá? Ela vai ser uma função de a em b, né? Ou seja, um f de a em b, tá certo? Se para cada y, né, no conjunto B existir exatamente um valor x no conjunto A, né, tal que nós possamos dizer que y é igual a f de x, então podemos definir uma função g, né, de b em a, tal que x seja igual a um g de y, tá certo? Essa função g aqui, ela vai ser definida como função inversa da função f. Aí ela vai ser representada como f menos 1, tá? Então, essa daqui que é a nossa representação de função inversa. O que ela diferencia da função convencional, né, pessoal? Nem toda função tem função inversa. Por quê? Porque nós temos que ter uma função de a em b, onde existe para cada y, né, aqui em b, exatamente um x. Tá? Nesse caso, nós temos que tirar aquelas funções, né, como a gente já viu anteriormente. Por exemplo, a função y igual a x ao quadrado, tá? Essa funçãozinha aqui não possui inversa. Embora x ao quadrado seja uma função, ele não possui função inversa. Por quê? Se a gente pegar os conjuntos aqui, vou colocar aqui um conjunto A e um conjunto B, né? Só para a gente representar. Vamos pegar lá, por exemplo, aqui o valor 1, menos 1, 2 e menos 2, né? Bom, a gente sabe que o conjunto imagem vai conter os valores 1 e 4, né? Por quê? Se eu aplicar a minha função aqui, essa função, tá? Y igual a x ao quadrado. No valor 1, eu vou obter 1 também, né? Porque 1 ao quadrado é 1. Se eu aplicar no menos 1, eu também vou obter 1, porque menos 1 ao quadrado é 1. Tá? E a mesma coisa acontece com o 2 e o menos 2, né? Então eu tenho dois valores para os quais eu aplico a função f e eu obtenho uma única resposta, tá? Isso daqui é permitido, né, para uma função. O que não é permitido para uma função é se eu aplicar, né, a minha função em um valor eu ter duas respostas, né? Isso não pode, tá? Que conforme a gente viu, pela regrinha gráfica, né, nós temos o gráfico da função e se nós traçarmos uma reta na vertical, né, ele não pode cortar a função em dois pontos. Isso significa que para o único valor de x eu teria dois valores em y, né? Dois valores no contradomínio. Tá? Isso não é uma função. Quando eu vou calcular a função inversa, o que acontece? Eu não estou fazendo esse caminho aqui, né, do A para o B. Eu estou indo do B para o A. Né? Então, se eu pegar essa função x ao quadrado e tentar calcular a inversa, eu vou ter o caminho vermelho, da flechinha vermelha. Tá certo? Então, deste valor 1 aqui, no grupo B, eu vou encontrar dois valores no grupo A. Né? Então, isso não define uma função. Por isso que a função x ao quadrado não possui inversa. Tá? Mas se eu fizer uma restrição conveniente no domínio, ou seja, se eu pegar lá o domínio dessa f e fizer os reais positivos, ou, né, domínio da f igual aos reais negativos, né? Dessa forma, eu vou ficar apenas com uma das respostas, né? Do 1 eu vou para o 1, ou do 1 eu vou para o menos 1, né? Do 4 eu vou para o 2, ou do 4 eu vou para o menos 2, né? Então, nesse caso, com essa restrição, eu consigo sim calcular a função inversa, né, de y igual a x ao quadrado, tá bom? Então, isso aqui é uma função inversa, tá, pessoal? A gente tem que atentar, né, a essa restriçãozinha, porque para cada valor aqui de y, eu tenho que ter um único correspondente em x, para que eu possa fazer esse caminho inverso aqui, tá joia? Tá? Graficamente, como que a gente verifica isso? Vamos desenhar o gráfico da função x ao quadrado, que foi o nosso exemplo, né, o nosso contra-exemplo, na verdade, né? Onde a gente viu que a função x ao quadrado, né, ela não possui inversa. Aqui o y, aqui o x, né, se a gente pegar, fazendo aqui a mão livre mesmo, só um esboço, então teria mais ou menos, né, isso daqui. Um pouquinho mais fechado, tá? Então nós temos aqui a parábola com cavidade para cima. Se eu traçar uma reta horizontal, né, em qualquer ponto do gráfico,
ela não pode cortar duas vezes a função. Né? Cortou aqui, cortou aqui. Isso significa que para um valor, né, que y, que estaria no conjunto B, eu tenho dois respectivos aqui no x, né, que estão no conjunto A. Né? Então, esse caso aqui da função x ao quadrado não possui função inversa. O que eu fiz na restrição dos domínios? Reais positivos e negativos. Tá? Então, eu peguei do zero para cima, ó, só tem uma interseção da reta horizontal com a função. E se eu pegar do zero para a esquerda, né, que são os negativos, eu também vou ter apenas uma interseção aqui da reta horizontal com a função. Então, nesse caso, a função y igual a x ao quadrado possui inversa. Tá? E é dessa forma aqui que a gente precisa olhar para essa restrição. Tá? Qual é a inversa da função x ao quadrado nos dois casos? Né? Eu vou simplesmente isolar outra variável. Né? Então, se eu tenho lá y igual a x ao quadrado, eu vou isolar a variável x. X é igual a raiz de y. Tá? Por isso que não existe aqui sem a restrição, porque a raiz a gente sabe que pode ser mais ou menos. Para esse caso aqui, eu pego mais raiz de y. Para o caso de baixo, né, x igual a menos raiz de y. Tá? Então, esse caso gera essa função inversa, e esse caso aqui gera essa outra função inversa. Tá? Vamos pegar uma função mais simples, para fazer alguns exemplos aqui. Exemplo. Então, eu tenho lá uma função f de r em r, né? Ela é definida por y igual a 2x menos 5. Né? Essa função aqui, ela possui inversa? Possui. Né? Qual é a função inversa? f menos 1 de r em r. E a função vai ser o quê? Vai ser a função que eu obtenho, né? Vou fazer aqui no cantinho com a caneta preta, isolando o x. Né? Para isolar o x aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá, passar esse menos 5 para lá mais. Então, vou ter 2x igual a y mais 5, ou seja, x é igual a meio y mais 5. Tá? Então, essa daqui é a minha função inversa, que vem aqui, ó, x igual a meio de y mais 5. Tá certo? Então, a gente pegou a função e isolou a outra variável, a variável x. Tá? Reparem que o domínio da função passa a ser o conjunto imagem aqui, enquanto que o conjunto imagem da função lá passa a ser o domínio da função inversa. Tá? Aqui a gente não consegue identificar porque é dos reais nos reais. Tá? Mas vamos pegar um outro exemplo. O exemplo de número 2 aqui. Né? A função f, definida nos reais, exceto para x igual a 3, que tem como conjunto imagem os reais, exceto x igual a menos 1. Tá? Essa função ela é definida por y igual a x menos 1 sobre 3 menos x. Né? Por que eu não posso pôr o 3? Né? Se eu colocar o 3 aqui, fica 3 menos 3 dá 0, não existe divisão por 0. Né? Então, o 3 é excluído, né, do domínio da nossa função. O menos 1 ele é excluído do conjunto imagem, porque quando x vai para mais ou menos infinito, nós temos que essa função faz uma assíntota, né? Indo por baixo e por cima, tendendo a menos 1. Mas ela nunca vai chegar a ser menos 1, tá certo? Então, por isso que esse é o conjunto imagem aqui. Quando a gente vai calcular a função inversa, nesse caso essa função possui inversa, nós vamos ter f de menos 1. Aqui, o que era o nosso conjunto imagem vai virar o domínio da função. Menos 1. Que vai nos levar para os reais, exceto x igual a 3. Né? E a função vai ser definida por x igual a 1 mais 3y dividido por y mais 1. Como que eu chego nessa função? Simplesmente isolando o x aqui na parte de cima. Né? É bem tranquilo. Deixa eu fazer aqui no cantinho, para a gente verificar. Lá, se a gente passar, né, o denominador multiplicando, nós vamos ter 3y menos xy igual a x menos 1. Tá? Agora eu pego o x e passo para lá, e o 3y vai para cá. Então, eu vou ficar com menos x, que foi esse x que veio para cá, menos xy, que já estava aqui do lado direito, esquerdo, igual a menos 1 menos 3y.
tá? Colocando x em evidência, nós vamos obter x que multiplica menos 1 menos y, igual, deixa eu colocar o y na frente aqui, menos, bom, ele está do lado ali, né? Vou colocar, deixa aqui mesmo, menos 1 menos 3y, tá certo? Multiplicando, passa dividindo, fazemos para cá, x igual, menos 1 menos 3y, que é o numerador aqui, e o denominador fica menos 1 menos y, né? Dá para a gente colocar o menos em evidência na parte de cima e na parte de baixo, vai ficar menos 1 mais 3y, dividido por menos, também coloco em evidência, 1 mais y. Menos por menos dá mais, né? Vamos cancelar aqui os sinais negativos, e ficou 1 mais 3y sobre 1 mais y. Ou y mais 1, né? Tanto faz. Aqui, a nossa função inversa que nós utilizamos aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, né, desse assunto aqui de função inversa, e até o nosso próximo vídeo.